Parece que o Steam Deck deixou todo mundo que gosta de PC, de games e de Linux também com uma certa ansiedade. Seja para ter o produto ali em mãos, mas também pelos benefícios indiretos que ele deve causar ao mercado de jogos. E recentemente os nossos amigos lá do canal Adrenaline, um abraço lá pro Diego inclusive, fizeram um vídeo muito legal onde eles tentaram construir um computador equivalente ao Steam Deck. Assim a gente consegue ter uma noção do nível de performance que ele vai entregar. No vídeo deles eles usaram o Ubuntu 20.04 LTS como sistema operacional, já que o Steam Deck roda um sistema Linux. Porém, apesar do Ubuntu ser um sistema bem legal, Linux não é exatamente a mesma coisa. E o sistema que o Steam Deck vai rodar é baseado em outra versão do Linux chamada Arch Linux. E usar um ou outro pode dar uma pequena diferença. Mas o mais legal é que, além de ser grátis aí o Arch Linux, você pode instalar o sistema que é base do Steam Deck em qualquer computador que você tenha. Se quiser aprender um pouco mais sobre o que está por trás dos panos aí no Steam Deck, pelo menos do ponto de vista de software, fica por aqui. E esse vídeo chega até você com o apoio da Tribe e é especialmente feito para você que quer ingressar no mercado de trabalho através de programação. Para falar a verdade, o simples fato de você estar nesse vídeo agora já significa que você gosta de explorar tecnologia e ir além do óbvio. E se você está buscando um local para começar os seus estudos, a Tribe é um ótimo candidato. A Tribe é uma escola de alta qualidade onde você aprende a programar e a trabalhar. E os estudos são 100% online, com mais de 1.500 horas de formação e mais de 100 empresas parceiras que te ajudam a se colocar no mercado de trabalho depois da sua formação. E outra coisa super legal é que você tem a opção de começar a pagar só quando já estiver trabalhando. E olha que aproximadamente 94% dos formados já estão trabalhando em até 3 meses depois da formatura. É massa, né? Para saber mais é só você acessar bitribe.com/diolinux, o link está aqui na descrição. Apesar de os sistemas Linux de desktop serem muito mais parecidos uns com os outros, muito mais do que os fãs de Linux gostariam de admitir talvez, a verdade é que pode ter uma diferençazinha aí de performance do Arch Linux para o Ubuntu, especialmente a versão LTS que foi utilizada lá no vídeo do Adrenaline. Mas que fique claro, isso não invalida de forma alguma os testes que eles fizeram, a aproximação é super importante e super válida. O Arch Linux é reconhecido por ser mais complicadinho de se usar, começando pela própria instalação. Diferentemente do Ubuntu, que tem um instalador gráfico bonitinho que você clica tudo aí para instalar, o Arch é instalado em modo texto. Mas não se assuste com isso, porque no final desse vídeo eu vou deixar 2 sugestões de sistemas que você pode usar para começar a jogar no Linux, completamente grátis, sem precisar fazer aí parte do trabalho que os engenheiros da Valve estão fazendo. No caso do Arch Linux, você baixa a ISO do sistema diretamente lá pelo site, e cria um pendrive bootável como faz com qualquer outro sistema operacional. Dá para usar o Acher para isso, dá para usar o Ventoy para isso, ou até o Rufus se você estiver utilizando o Windows. Na hora de instalar você tem um modo manual e tem um vídeo de 1h30 aqui no canal explicando isso. Mas nas últimas versões o Arch inclui um script de instalação que, apesar de ser em modo texto, te guia aí durante todo o processo. Essa parte do vídeo vai ser um pouco mais técnica, mas fica aí pra gente passar por isso juntos e você entender um pouco melhor como as coisas funcionam por trás dos panos. Porque o resultado vai ser interessante, confia. Olha só, na tela que aparecer depois que você der boot no Arch Linux, basta digitar Arch Install, tudo junto. E aí você só precisa ler e entender a lógica desse processo. Basta digitar o número do que você quer e dar Enter. Nessa primeira tela nós escolhemos o layout do teclado. Se a intenção é usar um teclado brasileiro, a BNT2, basta digitar um ponto de exclamação e depois digitar BR para pesquisar. A opção adequada nesse caso é a número 1. Basta digitar e pressionar Enter. Na próxima tela nós escolhemos o servidor de onde nós vamos baixar os pacotes para instalar o Arch Linux. Você pode escolher a opção 53 Worldwide, por exemplo, ou qualquer outro que você desejar. Na próxima etapa nós vamos precisar escolher o disco onde nós vamos fazer a instalação. E no Linux os dispositivos recebem nomes descritivos. E eu não vou explicar aqui por que eles têm esses nomes e tal. Tem um vídeo aqui no canal especificamente sobre isso, se você quiser dar uma olhada. Mas nesse caso nós vamos escolher a unidade de disco principal, que nesse caso tem 57 GB. É só ficar de olho do tamanho do seu HD ou do seu SSD.
Nesse caso é o número 2 para mim. E claro, esse disco vai ser apagado completamente, então fica aí ligado para não apagar nenhuma unidade que você queira utilizar para alguma outra coisa. Na próxima etapa nós selecionamos o sistema de arquivos da unidade. O mais comum é XT4, então tecla aí o número 1 e dá Enter mais uma vez. Logo depois o sistema pede se nós vamos querer fazer criptografia de disco. Você pode deixar sem nada e simplesmente dar Enter para avançar. Depois nós podemos colocar um nome para o nosso PC. Aqui eu acho que ficaria legal a gente chamar ele de Steam Deck, né? Então vou colocar aqui Steam Deck e pressionar Enter. Nos próximos passos nós vamos fazer as configurações dos usuários. Primeiramente nós precisamos colocar uma senha para o usuário root. Procure não esquecer essa senha. Digite uma vez e dê Enter, e depois digite novamente para confirmar essa senha, seguido de mais um Enter, beleza? As senhas não aparecem, é assim mesmo, não se preocupa, é até por questão de segurança. Depois, nós podemos adicionar um novo usuário para o sistema, já que usar ele em modo root é desnecessariamente perigoso. Você pode colocar o nome que quiser, eu vou colocar Diolinux nesse exemplo, depois nós digitamos uma senha para o nosso usuário e depois nós confirmamos exatamente como fizemos com o usuário root no passo anterior. O sistema vai te perguntar se o seu usuário deve ter poder de sudo para executar programas como superusuário. E pode ser útil ter essa funcionalidade mais tarde, então digita aí um Y de Yes e pressiona Enter. O sistema vai te pedir se você quer adicionar outro usuário e basta dar Enter para ignorar essa seção, já que um usuário está de ótimo tamanho. Nós estamos quase acabando, agora nós vamos escolher qual o propósito do nosso sistema. Ele vai ser um sistema de desktop, então a opção 0 é que a gente precisa escolher aqui. E pelo que nós vimos nas imagens do Steam Deck, usado aí no modo dock, nas filmagens da Valve e tal, ligado em um monitor, o desktop do sistema é um KDE Plasma, então a opção que nós precisamos aqui é a número 7, KDE, beleza? Nessa próxima etapa, você já pode instalar os drivers de vídeo do seu sistema diretamente aí na instalação do sistema, fácil assim, seja ele AMD, Intel ou Nvidia, e aí basta selecionar a que você estiver utilizando aí na sua casa. Na próxima opção, você pode simplesmente pressionar Enter e depois na opção de selecionar o kernel, um Enter novamente deve ser o suficiente para utilizar as opções padrões. Depois disso, o sistema pede para que você adicione qualquer outro programa que você queira na sua instalação por ali, já que o sistema vem apenas com uma interface e alguns utilitários básicos aí que podem ser úteis. Eu recomendo que você instale pelo menos um navegador de internet para que você possa acessar a rede e até pesquisar alguma coisa se precisar. Então digita aí Firefox e depois pressiona Enter mais uma vez. Quase lá! Na próxima parte nós vamos selecionar a placa de rede padrão e não tem realmente uma opção errada aqui, mas escolher a número 1 é uma opção comum. E depois pode deixar em DHCP também. Por último, nós precisamos colocar a nossa localização. E se você estiver aí no horário de Brasília, dá para colocar América-São Paulo com um underline aí sem acento e com as iniciais maiúsculas. Depois é só pressionar Enter de novo. Mais um Enter e mais um Enter para começar a instalação. Agora é só aguardar finalizar e quando terminar você vai receber uma última pergunta, basta responder que não e rebotar o sistema. Se quiser dá para fazer isso digitando Reboot. Parabéns, você fez a sua primeira instalação do Arch Linux no modo guiado, mas fez. A maior parte dos sistemas Linux de desktop não te faz passar por todo esse processo aí. E no Steam Deck, o SteamOS, baseado no Arch Linux, vai vir pré-instalado. Não é como se você precisasse fazer toda essa instalação manualmente, mas agora você sabe parte do processo. O fato é que você pode transformar qualquer PC praticamente com o mesmo sistema operacional que o Steam Deck utiliza. Legal, né? O motivo da Valve ter escolhido o Arch Linux como base não está extremamente claro, já que eu acho que eles nunca falaram disso abertamente, ao menos eu nunca vi. Mas o motivo provavelmente é que o Arch Linux é Rolling Release e Bleeding Edge. Isso no mundo dos softwares quer dizer que é um sistema de lançamento contínuo, que você instala uma vez, ele recebe atualizações sempre. E ser Bleeding Edge significa que ele costuma receber tudo o que há de mais novo em tecnologia antes, o que inclui o próprio kernel Linux, e como os drivers da AMD que o Steam Deck utiliza são open source e estão no kernel Linux, teoricamente, quanto mais recente o kernel, melhor, porque o driver de vídeo também vai ser mais recente. Além disso, o Arch é extremamente modular e permite que o sistema tenha somente o necessário para rodar jogos, tirando todo o peso extra que se tem em um sistema de desktop de propósito mais geral, como o Windows. Se você pensar de forma estrita para jogos, tem muita coisa desnecessária.
Quer ver como ficou o Arch depois da instalação? Vamos lá! Se tudo deu certo, você vai ter um sistema operacional completo com interface, onde você pode logar com a senha que você criou lá na hora da instalação. O KDE Plasma tem um visual que lembra o Windows, então não deve ser muito complicado para você se achar, e pode ser este um dos motivos da Valve ter escolhido ele como ambiente padrão aí do Steam Deck no modo desktop. Claro que pelo que a gente viu, o Steam Deck tem uma interface própria que lembra um pouco o Steam Big Picture, e pelo que a Valve falou, esse visual aí novo do Steam Deck deve se tornar o novo Big Picture no futuro. Por enquanto a gente não tem isso, no máximo você tem o Big Picture de fato. Eu instalei o Arch Linux no meu laptop de testes aqui do canal, que é um Core i7-1165G7 com 16 GB de RAM e gráficos integrados Intel Xe. É um belo laptop, sem dúvida, mas para mostrar benchmarks para você, antes eu preciso instalar Steam. Eu vou fazer isso opcionalmente aqui por Flatpak, então no menu vamos procurar aqui pelo terminal. O Arch Linux é manualzão assim mesmo no começo, mas não se preocupa, nós vamos instalar o suporte a Apps Flatpak. Você pode usar o sudo ou logar como root no terminal para fazer esse processo todo. Primeiro a gente vai rodar o comando pacman -s maiúsculo YU para a gente atualizar os repositórios e o sistema, e depois nós vamos instalar o suporte a Flatpak com pacman -s maiúsculo Flatpak. Depois disso é só reiniciar o computador. Agora não precisa mais do terminal, basta abrir a loja de aplicativos, pesquisar por Steam e instalar. E daqui para frente é o processo que você já conhece de logar na Steam e baixar os seus jogos. Agora vem a questão. Será que o Arch Linux performa melhor que o Ubuntu no mesmo hardware? Se nós levarmos em consideração o vídeo do Adrenaline, existe uma diferença que pode ter impacto. O kernel Linux que o Arch Linux está usando no momento desse vídeo é o 5.14, enquanto a versão que o Ubuntu LTS usa é a 5.11. Eu não realmente acho que a diferença deve ser gigante, mas é possível que uma versão mais recente tenha algumas otimizações. O ideal é que você esteja sempre na versão do kernel anterior à mais recente, para esse cenário de jogos pelo menos, se você não conseguir estar na última versão, claro. Nos testes que eu tenho aqui, eu rodei o Ubuntu 21.10, que tem um kernel até mais recente do que o 20.04 LTS, ficando aí na versão 5.13, contra o Arch Linux nesse mesmo computador. No CSGO em Full HD com gráficos no low, nós temos um resultado significativo em favor do Arch, e você pode ver a comparação com outros sistemas também, incluindo o Windows 10 e o 11. Em Shadow of the Tomb Raider não realmente faz muita diferença, então claramente depende um pouco do jogo. Em Universe Sandbox, o nosso simulador de universo, um jogo com muitas partículas e muitos cálculos físicos, o Arch Linux ficou consideravelmente na frente também. Apesar de games ser o foco do Steam Deck, ele é um computador e pode também fazer tarefas que um computador normal faria. Então, alguns benchmarks voltados para produtividade agora para você ter uma noção aí da diferença de performance. No Blender, o Ubuntu acabou levando a melhor por uma boa vantagem, mas na Unend Superposition nós temos um empate técnico praticamente. No Geekbench, temos uma vitória para o Arch Linux com uma certa folga até. No WebBase Mark, que mede a performance dos browsers no sistema, infelizmente eu não tenho dados do Chrome para o Ubuntu, mas nós podemos comparar o Firefox, onde o Arch Linux perde, e no caso do Chrome nós podemos comparar o Arch com o Windows em particular, onde ele ganha com uma boa margem. Como você percebeu, o Arch Linux tem sim uma excelente performance e não foi à toa que a Valve escolheu ele como base do SteamOS. Porém, apesar dessas questões, pequenos detalhes podem sim fazer diferença em locais diferentes, incluindo jogos que podem ter aí variações de jogo para jogo. O lado bom é que você não precisa de um Steam Deck para colher esses benefícios, você pode instalar o Arch Linux aí no seu computador e aproveitar eles, e nem precisa ser o Arch Linux necessariamente, o próprio Ubuntu que eles utilizaram lá no teste já demonstra um pouco disso. Apesar do Ubuntu ser muito bacana, e eu lembro do Diego lá do Adrenaline ter comentado alguma vez que usava ele porque era uma distro que ele tinha maior familiaridade, o Pop! OS, que é baseado no Ubuntu, tende a se sair melhor em jogos, ou pelo menos ser mais simples de configurar para começar a jogar desde aquele Mango HUD que eles utilizam para medir os FPS. Se a ideia é ter uma otimizaçãozinha aí para os jogos sem sair do Ubuntu, o Pop! OS é o caminho. Ele tem um kernel mais atualizado, traz as últimas versões de drivers de vídeo como o Arch, tanto para AMD quanto para Intel e Nvidia.
Porém, se a ideia é ficar mais próximo da base Arch e do Steam Deck, por assim dizer também, o Manjaro pode ser uma opção, especialmente a versão com KDE Plasma como interface. Ele também tem alguns facilitadores para drivers e coisas do tipo, e fica somente algumas semanas atrás do Arch nos lançamentos, então ele também recebe atualizações de kernel e drivers pouco tempo depois de terem sido lançados. O Steam Deck é uma fina combinação de software e hardware, e eu acho que aqui nós conseguimos cobrir a parte de software, para você ter uma noção do que os engenheiros da Valve estão tramando. E se você ainda não viu o vídeo do Adrenaline, vai lá dar uma conferida, porque acho que vai complementar bacana o vídeo de hoje. Até a próxima, valeu e falou!